Shalom, Barahot, Boker Tov. Pessoal, continuando falando sobre o Maaseh, o dízimo, né? Que fala os dízimos, segundo a Mishnah 17, porque a Avot, que diz a Maaserot, né? Fala sobre os dízimos, são acerca da fortuna, né? Então, eu vou fazer uma explicação dessa parte da Mishnah. Eu fiz algumas anotações aqui e a gente vai falar um pouco sobre isso. Porque existem pessoas que acham que o mais importante talvez é como se fosse pagar o dízimo para fazer uma barganha com Hashem, ou então faz alguma coisa. Vamos entender mais ou menos como é isso e como é acerca da fortuna, essa questão do Maaseh, do dízimo e até da caridade, né? Então, como diz assim, nós poderíamos pensar, os dízimos, longe de ser uma acerca da fortuna, né, teriam de dissipá-lo por si. Por exemplo, se uma pessoa ganha, vamos supor, ela ganha $100.000, né, ou $1 milhão, vamos supor, uma pessoa ganha $1 milhão, ela dá um dízimo de $100.000, né, seria o que poderia ser descrito. O Talmud, né, no caso, quando a gente fala do Talmud, que ele fala a respeito sobre o dízimo, né, a gente tem que entender o seguinte: em Devarim 14:22 diz o seguinte, e o termo lá que está escrito, né, quando fala sobre essa questão do dízimo, o Talmud ele toma as palavras da Torá, né, que é ACTAC, certamente separarás o dízimo, e até mesmo faz um jogo de palavras, né, que seria AC Bishvli Setiatasher, né, dá o dízimo para que tu possas ficar mais rico. Isso está no Talmud babilônico, Bavli, Shabbat 119a, Ta'anit 9a. A gente tem que entender o seguinte: o Senhor do universo, Adon Olam, ele recompensará pelo dízimo, abençoando com mais riqueza. Sim, você poderá dar mais em troca. Isso seria a base para o Maaseh. Bom, se isso daí poderia construir uma boa pregação em cima disso, né? Mas só que a gente tem que entender o seguinte: a defesa da fortuna vai depender muito do que você está fazendo com o que Hashem pede para você fazer, e também as suas atribuições que você tem que jogar conforme o que Hashem ele te dá. A gente tem que entender que o que nós ganhamos não é nosso, é uma permissão divina que o Eterno nos dá para nos conceder as bênçãos necessárias e até proteger o que nós temos. Bom, então vamos pegar uma história fascinante do Midrash. Eu vou ler essa história aqui para eu não perder ela. Eu a separei aqui, que dizia assim, ela é digna de ser contada. Então, havia um homem que sempre era cuidadoso e preciso com seus dízimos, né? Sua granja produzia 1.000 medidas de grão, né? E cada ano doava 100 medidas de dízimo. Isso deixava-lhes mais do que o suficiente para sustentar adequadamente sua família. Quando sentiu que o seu fim estava próximo, né, que ele achou que ia morrer, e sentiu isso, ele chamou o seu filho e disse: meu filho, cuida da granja, ela produz uma colheita de 10 medidas, e destas eu sempre separo uma média de
100 medidas para o dízimo, né? Isto sempre para ele, né, o proveu, né, o sustento necessário para toda a sua vida e até criar os filhos e manter a sua esposa, seus filhos, né? Então, no primeiro ano da morte do seu pai, tudo ocorreu como antes. O campo produziu 1000 medidas, né, das quais o filho doou, né, deu o dízimo de 100 medidas. O campo produziu 1000 medidas, dos quais o filho vai ali e respeita o desejo do pai. Porém, né, no segundo ano ele decidiu economizar. Em vez de ele dar 100 medidas, ele deu 90 medidas. Então, na colheita seguinte, o rendimento foi somente de 90 medidas de grão. Mas o filho, mesmo assim teimoso, doou novamente menos e deu 80 medidas. E logo, no ano seguinte, veio 800 medidas em vez de 90. E veio a próxima safra e a produção agora foi de 800 e assim ele passa a doar 70 medidas e a produção veio a 700 e aí ele chegou, né, chegou ao ponto de que a granja começou a dar 100 medidas de produção. Nisso, a família dele, né, decidiu intervir e todos um dia resolveram ir até lá. Parentes foram visitá-lo com suas roupas, vestidos de branco, suas melhores roupas sabáticas, e ele recebeu com amargura os parentes e disse assim: viestes regozijai-vos com o meu problema? Ele indagou isso aos parentes. E os parentes disseram assim: que o Senhor não permita, né? Responderam com ponta de sarcasmo: viemos falar contigo, né? No passado eras o dono das terras e o Santíssimo, bendito seja, era o Cohen, né? Já que recebia 100 das 1000 medidas que a granja produzia. Mas agora tu és o Cohen, né? Ele é o dono das terras, né? Dizendo que Hashem era o dono das terras. Ele deu a ti o dízimo sobre as 1000 medidas originais. Isso está no Midrash Rabbah, do Êxodo 31, tá? Que fala sobre essa história, né? Então o relato do Midrash ele acaba aqui, tá? E a gente fica pensando, por que o filho não entendeu? O que restava para nós é que o filho entendesse esse ponto, que cada vez que ele diminuía, né, vinha uma produção menor. Então, o relato, a gente tem que entender que enganar o Criador, o Todo-Poderoso, tentar enganar doando o dízimo, como se ele estivesse abençoado com uma fortuna menor, o Todo-Poderoso faz com que ele ficasse realmente com aquilo que ele fingia ter. Então, quando você recebe algo de Hashem e dá um valor inferior, a próxima venda sua vai ser inferior, tá? A sua próxima produção vai ser inferior, porque você fingiu estar dando um valor que não foi realmente o valor, e Hashem vai te dar aquele valor que você fingiu estar recebendo, tá? Então, a mão de Hashem vai intervir nessa situação. No livro de Salmos, né, o Eterno é a tua sombra protetora sobre a tua mão direita. Fala isso no Salmos 121:5. Né? Quando ele fala isso, sabemos como uma sombra se comporta, né? Quando a mão está fechada, a sombra da mão está fechada. Quando se abre a mão, certamente a sombra também se abre. Então essa reciprocidade com que o Todo-Poderoso age conosco. Se a mão direita for generosa, né, para com
com o dízimo e para com os pobres, né? O Todo-Poderoso vai agir, vai abrir os seus tesouros e vai lhe dar bênçãos em abundância. Mas se você retiver ou recusar a prática do dízimo e da caridade, ele também vai reduzir suas bênçãos. Então, se você começa a dar um dízimo e você se comprometeu com isso, e de repente você simplesmente para de doar o valor do dízimo, tá? Não pense que as coisas vão continuar do mesmo jeito, você vai cair a produção e tudo vai ficar ruim para você, porque você fingiu estar recebendo uma coisa e o valor é outro, tá? Então, a relação entre dízimos e riquezas, né, pode ser confirmada, se quiser, por algo que muitos observam na história, né? Por exemplo, se a gente for utilizar a história dos Estados Unidos durante a Grande Depressão do começo da década de 30, né, a sociedade americana, como também as riquezas que possuíam, foram protegidas por gastos abundantes, os dízimos que o governo americano concedeu. Empregos acordados por meio de projetos governamentais, subsídios e pequenos donos de terra e posteriormente o sistema de seguro social, a indenização por desemprego, foram os dízimos realmente, vamos dizer que finalmente ajudaram a preservar o seu sistema livre de empréstimo e as riquezas que se promoveu. Então, isso gerou uma certa forma, uma depressão. E em sentido definitivo, a riqueza que você possui, vamos dizer, que eu havia falado, na verdade não lhe pertence. Então, já que você entende que isso não lhe pertence, pertence a Hashem, e que a proteção, né, a cerca ou proteção para a nossa riqueza consiste em dar dízimo e também fazer caridade, já que concretizando em boas ações, né, com o nosso dinheiro, convertemos nossa riqueza em algo permanente e duradouro. Porque tudo que você ganha aqui, você não levará consigo. Você vai deixar aqui. E o que vai mostrar que isso vai permanecer é justamente a caridade, doar o dízimo, fazer as coisas como assim. A não ser se você queira virar um Cohen como eu. Aquilo que você estava recebendo em grande coisa, agora está recebendo em pequena coisa. Não estou dizendo que eu não dou meu dízimo, tá? Porque eu sou Cohen, minha família é Cohen. Então, é por isso. Então, se você realmente quer proteger a sua fortuna, faça isso, que está embasado tanto no Talmud Bavli Nedarim 77b, Talmud Bavli Yebamot 109b, Nedarim 22a, o Gitin 46b, Nedarim 59a 60b, se a pessoa que utiliza e gasta o dinheiro da forma que bem entende, é como se estivesse queimando um incenso nele próprio, e a Torá exige que você passe o seu dízimo. Então, fica essa dica, essa reflexão lá para vocês. Caso vocês queiram ajudar o meu canal, vai estar na descrição aí um Pix. Pode doar qualquer valor, nós aceitamos, tá bom? Shalom, shalom.